Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vinícius e sou membro do PET Engenharia Elétrica da UFMT. Nesta aula, vamos continuar o nosso curso de AutoCAD. Mas desta vez, vamos começar a aprender sobre a interface do AutoCAD, para que vocês se situem no que se refere ao aprendizado da enorme quantidade de comandos e funções existentes no software. Então, esta é a tela inicial quando você executa o software AutoCAD. Então, quando você abre o programa após a instalação no seu computador, você vai estar em uma tela semelhante a esta que eu estou mostrando para vocês. Mas por que semelhante? Porque talvez vocês encontrem alguns elementos diferentes, dependendo da versão do AutoCAD que você instalou no seu computador. Por exemplo, nas versões 2018, 2019 e 2021, você encontrará telas idênticas a esta que eu estou mostrando para vocês. Porém, em versões mais antigas, como 2012 e 2013, vocês poderão encontrar telas um pouco diferentes. Outro detalhe é que eu estou utilizando o AutoCAD 2020 em português. Como vocês podem ver, todos os comandos aqui estão em português. Padrão, inserir, tudo está em português. Porém, há pessoas que optam por utilizar a versão em inglês, que é a versão comercial mais utilizada no mundo, o que consequentemente promove uma maior facilidade em achar materiais de aprendizado na internet. A maior diferença entre a versão em português e a versão em inglês é a alteração do nome de comandos. Por exemplo, em português temos o comando linha. Em inglês, este comando é line, que significa linha em inglês. Esta é uma alteração não muito significativa entre os comandos line e linha, pois quando escrevemos L e pressionamos Enter, nas duas versões vamos acessar o comando linha. Porém, há comandos que, para acessá-los, o atalho muda totalmente entre as versões de idiomas diferentes. Por exemplo, o comando fechar, que em português acessamos quando pressionamos F mais Enter. Porém, em inglês, este comando é acessado quando apertamos C de close, que é fechar em inglês, mais Enter. Então, devemos sempre nos atentar à versão que estamos utilizando, para não confundirmos na hora de utilizar algum comando. Mas voltando à interface do programa, temos aqui diversos comandos, como por exemplo, aqui no rodapé da interface, temos a aba Saiba Mais. E nesta aba Saiba Mais, temos alguns tutoriais de introdução à utilização do AutoCAD. Temos aqui alguns vídeos explicando algumas coisas para a pessoa aprender um pouquinho de AutoCAD. Mas, voltando à aba Criar, temos aqui a possibilidade de iniciar um novo desenho, clicando em Iniciar Desenhos. Abrimos um novo desenho. Mas vou voltar aqui e vemos que temos aqui uma parte escrito Modelos. A partir dessa parte escrito Modelos, podemos iniciar um desenho utilizando um modelo. Mas como assim modelo? Um modelo é uma espécie de esboço com algumas características pré-estabelecidas para otimizar o tempo e facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, podemos selecionar um modelo de carimbo que nos ajudará e não precisaremos investir tanto tempo construindo um carimbo do zero para colocar as nossas informações. Para isso, basta iniciarmos o desenho com um modelo de carimbo e rapidamente inserimos neste modelo as informações que desejamos, ou seja, com isso, nós poupamos tempo. Também temos a opção de iniciar um documento recente, ou seja, um documento que trabalhamos anteriormente. No canto superior esquerdo,
temos o símbolo do AutoCAD. Quando apertamos nele, também conseguimos iniciar um novo desenho por aqui, clicando em novo. Aqui, quando você clica em novo, a gente abre uma tela de selecionar modelo. Temos aqui alguns modelos disponíveis. O modelo que eu vou utilizar é o modelo ACAD ISO. É o modelo ACAD ISO. Que é o modelo padrão de desenhos no AutoCAD. Mas, deixa eu voltar aqui. Como vocês estão vendo, temos diversos outros modelos aqui pré-definidos para iniciarmos. Por exemplo, temos aqui alguns modelos, como aquele próprio modelo que eu abri aqui, ó. Esse modelo aqui é um modelo em 3D. Temos também aqui outros tipos de modelo. Modelo já com um carimbo definido, aí você coloca suas informações, que facilita o trabalho. Mas para iniciarmos o nosso aprendizado, vamos utilizar esse modelo ACAD ISO. Como vocês podem ver, essa interface do AutoCAD possui diversos comandos. Possui comandos aqui em cima, comandos aqui embaixo. Então, é necessário que seja explicado todos esses comandos para que vocês saibam como utilizá-los. Bem, então começando, temos aqui em cima o botão do AutoCAD, que também é chamado de botão de aplicativo. Nesse botão você tem algumas funções, como por exemplo, iniciar um novo desenho, abrir, salvar, dentre outras funções. Continuando aqui do lado desse botão do AutoCAD, a gente tem uma barra de ferramentas de acesso rápido. Nessa barra a gente encontra também diversas funções, só que como o nome já diz, é acesso rápido. Você consegue abrir um novo documento apenas clicando aqui, e dentre outras funções, como por exemplo salvar. Além disso, a gente tem também aqui a barra de identificação do desenho, onde a gente tem o software que a gente está usando, que é o AutoCAD 2020, e também o nome do nosso desenho que a gente está trabalhando no momento. Se a gente abrisse um outro desenho aqui, ia aparecer o outro nome aqui desse outro desenho. Outra coisa que deve ser explicada aqui nessa barra é justamente essa barra aqui, onde está esse desenho. Isso se chama aba do projeto. Por quê? Porque se a gente abrir outro desenho aqui, a gente trabalha ele como abas mesmo. Ó, tem dois desenhos aqui, aí você pode ir alternando entre eles. Outra dessas barras aqui que deve ser explicada é essa barrinha aqui que é chamada de barra de comandos não expansíveis. Por que comandos não expansíveis? Porque os comandos são somente eles. Por exemplo, comando mover, a gente não tem uma outra resposta para ele aqui, além de ser somente esse comando mover, diferente dessa barra do lado aqui, que é chamada de barra de comandos expansíveis. Porque se a gente expandir esse texto, a gente tem texto multilinha e texto linha única. Ou seja, para uma única função a gente tem diversas configurações. Outra aba que a gente deve comentar é essas aqui, ó. Essa no geral, porque a gente tem diversas abas aqui, então cada uma é chamada de abas de comando. A gente tem aqui um padrão, aí a gente tem diversas outras: inserir, anotações, paramétrico, vista, gerenciar, saída, dentre outras. Mas a que concentra as principais funções do AutoCAD é essa primeira aqui de padrão. Outra coisa que a gente tem aqui são as chamadas camadas. Mas o que seriam essas camadas? Claro, elas serão explicadas com mais detalhes no decorrer do curso. Mas para vocês já terem uma noção do que são camadas, as camadas são o método principal para organizar os objetos em um desenho, por função ou finalidade. É possível reduzir a complexidade visual de um desenho e melhorar o desempenho de exibição, ocultando informações que você não precisa ver no momento. Ou seja, uma camada você pode trabalhar, por exemplo,
imagina que você está fazendo um projeto elétrico. Então, você pode fazer uma camada para incluir os elementos de projeto elétrico. Por exemplo, uma camada para incluir tomadas. Aí dentro dessa camada a gente inclui os elementos de tomadas do projeto elétrico. E também a gente pode criar outras camadas para incluir outros tipos de elementos do projeto. E a gente também tem essa parte aqui de bloco. Mas o que seriam os blocos? Os blocos são elementos pré-definidos que possuem funções e significados para algum tipo de projeto. Por exemplo, vou vir aqui no iniciar, vou abrir esse bloco aqui. Esse bloco aqui é um bloco de cama utilizado em planta baixa. Ou seja, a gente pode inserir esse bloco aqui, fazer um bloco desse aqui, para facilitar a nossa vida lá no desenho. Também eu vou abrir um outro bloco aqui, que tem os elementos de projetos elétricos. Aqui, tem os elementos que a gente utiliza para desenvolver um projeto elétrico. A tomada baixa, a tomada média, a tomada alta, dentre outros equipamentos necessários para o desenvolvimento de um projeto elétrico. Mas então, basicamente, é isso na explicação de blocos e camadas, mas posteriormente no curso a gente vai aprofundar mais nestes assuntos. É necessário agora apresentar a parte de comandos do AutoCAD. A gente tem aqui um X e um Y. O que é isso? Isso é a origem do sistema de coordenadas, ou seja, a gente vai se referenciar nisso daqui para descobrir onde a gente está situado aqui dentro do nosso desenho. A gente tem as coordenadas X e a coordenada Y. E esse aqui é a origem do nosso sistema. Por isso que ele se encontra aqui. A gente pode alterar ele, alterar a posição, mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Outro comando que a gente tem aqui é as abas de modelo e de layout. Ou seja, aqui a gente tem a aba de modelo. O que é essa aba de modelo? A aba de modelo é a aba que a gente usa para trabalhar. Utilizei o comando linha aqui. E essas abas de layout são as abas que a gente utiliza para fazer uma visualização do desenho, como nosso desenho vai ficar após a gente desenhá-lo. Ou seja, essa aba de modelo é a aba que a gente usa para desenhar, essas abas de layout é a aba que a gente utiliza para visualizar o nosso desenho. Além disso, a gente tem a chamada linha de comando, que também é chamada de prompt. O que a gente faz nessa linha? Essa linha é utilizada para facilitar o acesso a alguns comandos no AutoCAD. Por exemplo, eu tenho aqui o comando linha, né? Eu consigo desenhar uma linha com esse comando. Porém, se eu apertar L de linha e apertar Enter, eu utilizo o prompt para acessar o comando linha. Aí eu já estou aqui acessando o comando linha. Eu posso apertar aqui, aí eu faço uma linha se eu quiser. Aí aqui você consegue acessar diversas ferramentas. E é até recomendado para você acessar por aqui, porque facilita muito o seu trabalho durante o desenvolvimento de projetos. Eu havia comentado anteriormente na aula sobre o comando fechar. Vou mostrar para vocês na prática aqui o comando fechar. Vou apertar L e vou apertar Enter. Acessei o comando linha. Eu vou começar a desenhar aqui uma figura qualquer. Aí, se eu apertar F e apertar Enter, ele fecha esse nosso desenho, fechar. Por isso dou o nome do comando fechar. Aí eu havia comentado que no AutoCAD em inglês, esse comando se chama close, ou seja, ao invés de eu apertar F, eu apertaria C e Enter para acessar essa mesma função no AutoCAD em inglês. Outra parte aqui que é importante e interessante mostrar são esses comandos aqui de visualização. Aqui você encontra alguns comandos, como por exemplo o pan. O que é esse comando pan? O pan
é o comando que a gente consegue movimentar a tela. Se a gente apertar o botão do meio do mouse e continuar pressionado, a gente consegue mover pela nossa tela. Olha só, estou movendo aqui. Se a gente apertar aqui, a gente também tem acesso ao botão PAN. E também tem acesso a essa ferramenta. Aí, para sair de um comando, a gente aperta ESC. Além disso, a gente também pode acessar esse comando através daqui do prompt de comando. A gente aperta PAN e a gente tem acesso a PAN. Quando a gente tem acesso ao comando assim, a gente não precisa ficar apertando no botão do meio do mouse. Então facilita o nosso trabalho. Apertar um ESC. Uma coisa que vou apresentar aqui para vocês é esse cursor aqui que eu estou movimentando. Vocês perceberam que conforme eu mexo ele, ele muda? Por exemplo, se eu apertar, ele muda. Se eu deixar ele parado, ele muda. Se eu apertar nessa ferramenta aqui, mover, o cursor também muda. Por quê? Porque dependendo da aplicação que a gente está tentando fazer dentro da nossa interface, o nosso cursor ele apresenta funções diferentes. Por isso, eles criaram diversas representações para facilitar o compreendimento do que está acontecendo aqui na interface, aqui no desenho. Ou seja, aqui do jeito que está como o cursor padrão. É o cursor que ele fica assim quando a gente não está fazendo nada. Só está movimentando assim sem clicar nada. Se a gente apertar assim, ele tira aquela bolinha do meio, aquele quadradinho do meio, e aí ele só fica como um sinal de mais. Ou que ele vira um cursor de seleção. Se a gente vir aqui selecionar da direita para a esquerda, a gente utiliza um tipo de seleção. Esse tipo de seleção, a gente consegue selecionar os elementos, mesmo que a gente não selecionou eles inteiros, se a gente selecionou apenas um pedacinho deles. Aqui, ó, por exemplo, eu só selecionei um pedacinho dessa linha aqui. E mesmo assim, se a gente passar aqui um pouquinho por cima dela, ele também seleciona. Diferente se a gente começar a selecionar aqui da esquerda para a direita, que é uma seleção diferente. Nessa seleção, a gente precisa cobrir toda a parte que a gente quer selecionar com essa área seletora. Ou seja, quando a gente vem da direita para a esquerda, ele aparece com uma coloração verde, e quando a gente vem da esquerda para a direita, ele aparece com uma coloração azul. É claro que isso aqui tem como configurar, mas esse é o padrão que vem no AutoCAD. Então, para situar vocês de como é quando você acaba de abrir o programa. Aquele outro cursor que eu estava mostrando é o cursor de seleção de objeto. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui um. Por exemplo, aqui. Você quer selecionar esse objeto. Aí você está querendo mover ele para algum lugar. Aí você consegue mover ele, ó. Ou seja, a gente moveu esse objeto, mas eu voltei ele para o lugar que ele estava antes. Vou apagar aqui esse desenho. Não, mas antes de apagar esse desenho, vou mostrar outra função. Imagina que você está desenhando, aí por algum acaso você perde o desenho que você estava fazendo. Aí você perdeu o desenho aqui. Então, o que a gente faz para voltar para o desenho? O AutoCAD tem uma função que se você apertar o botão do meio do mouse 2 vezes seguidas, a gente volta para o desenho que a gente estava trabalhando. Outro comando que eu gostaria de apresentar para vocês agora é o comando regen. O que é esse comando regen? É um comando que auxilia... Aqui já apareceu aqui porque ele está ativado para automaticamente quando eu
tira o zoom da área que a gente está trabalhando, dos objetos que a gente está trabalhando. Mas eu posso acessá-la a partir desse comando aqui, regen. Esse comando regen ele permite a gente se distanciar mais do desenho. Aí quanto mais você vai apertando esse regen, mais você vai podendo se distanciar mais ainda do desenho. Bem, mas antes de iniciarmos realmente aqui com uma explicação mais aprofundada, é necessário ter em mente alguns parâmetros antes de iniciar o desenho. Por exemplo, é essencial ter em mente o modo que queremos construir o nosso desenho, porque isso vai facilitar todo o processo, a fim de melhorar a harmonia do processo de realização do projeto. E, dentre essas recomendações que eu posso citar, seria uma padronização de cores, de espessuras, de traços, por exemplo. Uma padronização de linhas, padronização do tipo de layout. E também uma dica importante é sobre o sistema de coordenadas que eu havia comentado. Sempre tomar cuidado ao movimentar esse sistema aqui para não acabar criando uma dificuldade que pode atrapalhar na hora de desenvolver o desenho. Eu vou apagar aqui esses aqui que eu estava fazendo para mostrar aqui. Por exemplo, a gente quer desenhar uma linha aqui. A gente pode escolher o tamanho que a gente quer desenhar a linha, por exemplo, 10. Aí desenha uma linha de 10. A linha ficou bem pequenininha. Aí eu posso chegar lá na linha e ver que ela aqui, ela tem o tamanho 10. Ah, eu quero desenhar uma linha do tamanho 100. Eu vou aqui e digito 100. Aí fez uma linha de tamanho 100. Vou apagar aqui. Mas, como eu já havia começado a comentar com vocês, existem alguns atalhos que a gente consegue executar algumas ferramentas no AutoCAD, né? Por exemplo, se a gente aperta A, a gente acessa a função arco aqui. Aí a gente consegue desenhar um arco. Ó, A, Enter. Ó, especifique o ponto inicial do arco. A gente clica onde quer começar o arco. Especificar segundo ponto do arco. A gente especifica um lugar que a gente quer que fique o nosso segundo ponto. Aí, a gente apertar aqui, aí a gente constrói um arco. Esse arco, vou falar uma aplicação para que todos tenham noção desse arco, é você lembrar daquele arco da porta. Que a porta ela fecha, né, ela forma um arco. Então, em projetos de planta baixa, a gente sempre tem que representar aquele arco de fechamento da porta. Então, esse comando arco é muito utilizado para isso. Agora eu vou apagar aqui. Outro comando que eu quero apresentar para vocês é o comando círculo. Aqui, ó, a gente aperta C, C e aperta Enter. Aí ele pergunta, especificar o ponto central do círculo, ou seja, o centro do círculo. A gente escolhe aqui, aí ele pergunta, especificar o raio do círculo. Vamos colocar aqui um círculo de raio 100. Pronto, ele fez um círculo de raio 100. Aí, uma outra função que eu gostaria de apresentar para vocês é a função copiar. Eu aperto CO e Enter. Ele vai copiar. A gente seleciona aqui. Aí, o que a gente faz agora? A gente aperta com o botão direito
Depois, aperta com o botão esquerdo. Aí a gente cria uma nossa cópia aqui. Quantas cópias a gente quiser do círculo aqui que a gente fez. A gente pode até aqui fazer um desenho aqui, ó, por exemplo. Ficou até parecendo aquele desenho das Olimpíadas, né? Mas esse aqui é o comando copiar. Outra forma de acessar esse comando copiar, vou fazer um círculo qualquer aqui, a gente seleciona, a gente aperta Ctrl C e aperta Ctrl V. Aí a gente tá com um círculo aqui, a gente pode colocar ele no local que a gente quiser aqui, dentro da nossa área de desenho. Outro comando é o comando apagar. Eu aperto AP e dou Enter. Aí eu seleciono e eu seleciono com o botão esquerdo do mouse e apago depois, após selecionar, com o botão direito. Vou fazer aqui de novo. A gente também pode acessar aqui, ó, através dessa borrachinha. A gente aperta nela. Aí a gente seleciona o que a gente quer apagar, a gente aperta 2 vezes com o botão esquerdo. Depois aperta com o botão direito. Pronto, apagou. Um comando que eu gostaria de mostrar para vocês é o comando multilinha. Para acessá-lo, vamos digitar M linha. Deixa eu ativar aqui o Snap. Aí, pessoal, como vocês podem ver, já desenha a linha aqui, ó, direitinho, 2 linhas juntas. Aí já fica com um aspecto de parede, ó. Aí, juntamente com isso, outra ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês é a ferramenta de texto. Vamos selecionar aqui texto de linha única. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar aqui, aí eu vou escrever cozinha. Cozinha. Aí o texto ficou muito grande, né? Agora eu vou mexer nele aqui, ó. Vou selecionar aqui, escala. Aí eu seleciono o texto. Aí eu clico com o botão direito. Aí eu posso selecionar o tamanho do texto. Pronto. Diminui o tamanho do texto. Aí agora eu puxo esse texto pra cá. Aí é como se esse aqui fosse uma cozinha. Vamos supor que seja uma cozinha e a gente quer descobrir o tamanho aqui. Então, a gente vem aqui nessa cota. Com a cota a gente descobre o tamanho aqui de algum segmento. Eu seleciono o segmento inicial e seleciono o segmento final. Aí, como vocês podem ver, apareceu aqui o tamanho dessa parede, 700. A unidade a gente que escolhe na hora que a gente estiver desenvolvendo o projeto. Se é metros, centímetros, também tudo vai depender da escala que a gente escolher para representar o nosso desenho. Mas tudo isso será aprofundado ao decorrer do curso. Também temos o comando zoom. Para acessá-lo, digitamos zoom e damos enter. Deixa eu afastar um pouco aqui do desenho. Aí eu vou selecionar aqui com essa lupinha. Aí eu consigo aproximar com essa ferramenta zoom. Também a gente consegue fazer isso com a bolinha do mouse, rodando a bolinha do mouse. Agora deixa eu apagar aqui. Agora eu vou apresentar para vocês alguns comandos pré-definidos no AutoCAD. Por exemplo, se apertarmos F1,
a gente abre a ajuda do AutoCAD. Dentro dessa ajuda, a gente consegue encontrar alguns tutoriais que ajudam na utilização do programa. Se a gente apertar F2, abre uma tabela com os comandos, com o histórico de comandos que a gente executou. Se a gente apertar F3, ativa ou desativa o OSNAP. O que é esse OSNAP? Esse OSNAP é o snap ao objeto, que é utilizado para especificar localizações precisas em objetos, como por exemplo, o ponto médio ou intersecções. Mas como assim? Por exemplo, eu tô aqui, eu vou desativar ele aqui. Vou desenhar uma linha. Nessa linha, se eu clicar o linha de novo, a gente não vai conseguir achar nada aqui. A gente vai passar aqui o mouse por cima e a gente não vai achar nada. Porém, se a gente ativar esse snap ao objeto, vou apertar F3 aqui e ativar, a gente consegue localizar os pontos nessa linha. Por exemplo, a gente consegue ver os pontos finais, os pontos aqui, o ponto médio, o que a gente não consegue ver se tiver desativado essa função. Desativei de novo. Aí a gente não consegue. Aí, por exemplo, seria mais difícil a gente saber onde a gente continua a linha aqui, ó. A gente poderia errar. Como por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A gente pensa que acertou, mas na verdade não tá aqui em cima. Não ficou junto as linhas. Aí, esse snap ao objeto, o snap, serve para ajudar com isso. Aí deixa eu ativar aqui de novo. Aí pronto, agora se eu apertar a linha aqui, ó, a gente já sabe, ó, se a gente selecionar aqui, ó, e ligar uma linha na outra, a gente já sabe que elas estão certinhas aqui, uma na outra aqui. Outra função é apertando no F4, que é o OSNAP em 3D. Mas isso é para o AutoCAD 3D. Outra função é apertando F5, que a gente muda o plano isométrico. Vou deixar do jeito que estava mesmo. Que eu vou passar somente as funções que são mais úteis na utilização do desenho aqui que a gente quer definir. O F6, a gente ativa ou desativa as coordenadas dinâmicas. O F7, eu já tinha aqui falado sobre a grade. A gente desativa e desativa essa grade, que é a grade, pessoal, é essa que a gente vê aqui como plano de fundo da nossa interface de desenho. Essa grade ela possui diversos quadradinhos definidos que nos ajudam a nos orientar na hora que estivermos desenhando. A gente ativa e desativa apertando F7. Ou aqui clicando aqui nesse botãozinho aqui de baixo. Aqui. Deixa eu acessar aqui o linha. Pessoal, olha aqui. Eu estou aqui com uma linha, né? Só que, como vocês podem ver, o jeito que está aqui não é tão fácil deixar ela alinhada numa mesma direção, né? Para isso, a gente utiliza F8. Aí, ó, ela vai definir que a linha só ou vai ser desenhada só na horizontal ou só na vertical. Isso ajuda para a gente ter uma precisão na hora que a gente estiver desenhando. O nome desse comando
Aqui, ortogonal. Aí a gente consegue desenhar uma linha certinha aqui. Outro comando é apertando F9, que a gente ou ativa ou desativa o snap. Mas o que seria isso? Ó, vou desativar aqui o F8. Eu vou deixar só o snap aqui. Esse snap ajuda a gente a se movimentar através desses quadradinhos aqui definidos, ó. Ou seja, ele sempre vai se movimentar dentro desses quadradinhos, ó. Sempre ele procura um dos vértices do quadradinho para se movimentar. Ou seja, ajuda aqui na precisão do desenho. E a gente também consegue desenhar linhas melhores desse jeito, desenhar melhor desse jeito, com esse comando snap, que significa que o cursor vai se mover apenas sobre os pontos da grid, que é os vértices dos quadradinhos. Pessoal, um outro comando que eu acho interessante é que, se digitarmos tempo e darmos Enter, a gente consegue ver a quantidade de tempo que a gente utilizou para desenvolver o projeto. Ou seja, o tempo que a gente trabalhou nesse projeto. Então, se você tiver feito aí um projeto muito grande, aí, se tiver uma curiosidade do tempo que você gastou nesse projeto, você digita tempo e aperta Enter. Com isso, você vai descobrir o tempo que você passou editando este projeto. Mas, pessoal, vou dar um ESC aqui. Mas, pessoal, basicamente para esta aula foi isso. Espero que tenham entendido. E se tiverem alguma dúvida, pode enviar que eu responderei todos. Então, pessoal, é isso. E até a próxima.